Olá, meu querido, seja bem-vindo a mais um Estudo com Deus. Nós estamos aqui para continuar a leitura da Palavra de Deus. Nós que estamos lendo Mateus, nós estamos aí para entrar já no capítulo 11, para a glória de Deus. Meu nome é Kelly Picali, sou mãe de 2 filhos, casada, moro atualmente no Pará, mas sou mato-grossense. Estou aqui para ler a palavra com você. Feliz que você está aqui para assistir esse vídeo e partilhar da palavra comigo. Lembrando que eu não sou uma mestre da palavra, nem uma teóloga, estou aqui só para ler a palavra de Deus com você, como uma leitora da palavra, simples assim, para mostrar para você que é mais simples e mais fácil ler a palavra de Deus do que você imagina. Amém? E é isso, estamos aqui para ler a palavra de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 10, versículo 34, para a glória de Deus. Amém? E vamos convidar o nosso amado professor, o Espírito Santo de Deus, para nos ensinar todas as coisas neste momento. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. As moscas estão aqui fazendo toda a bagunça que elas sempre fazem, mas é assim mesmo, meu irmão. Eu não sei aí, mas aqui vive com mosca, a gente luta com elas, mas não tem o que fazer. E eu moro na fazenda, então vocês já imaginam como que não é, né? Mas enfim, bora para nossa oração, amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, te agradecemos por mais um dia estarmos reunidos em Teu nome. Coloca a minha vida, a vida daquele que está assistindo esse vídeo, Pai, diante de Ti. Peço perdão pelos nossos pecados. Peço, Jesus, que o Senhor possa abrir nossa mente, coração, entendimento e compreensão da Tua palavra. Que ela entre no nosso coração como uma espada de 2 gumes, que ela nos liberte, cure e transforme em nome de Jesus. Amigo e amado professor Espírito Santo, abra nossa mente, tire todas as vendas dela, faça-nos compreender a Tua palavra de forma espiritual, de forma sobrenatural, vendo e lendo ela além das letras. Amigo Espírito Santo, nos faça compreender a Tua palavra, nos ajuda neste momento a ler a Tua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Irmãos, antes mesmo da gente começar aqui o nosso estudo, eu quero convidar você a curtir o nosso vídeo aqui. Curte o nosso vídeo, porque cada vez que você curte, muitas pessoas assistem os vídeos e eles não curtem. Eu te confesso que até mesmo eu fazia muito isso. Agora que eu tenho meu canal aqui, eu procuro sempre curtir aquilo que eu gosto de assistir para ajudar as pessoas aqui. Então, que você possa me ajudar a ajudar esta obra curtindo. Somente um clique ali já vai ajudar bastante. Que você possa enviar para as pessoas esse vídeo, nos ajudando na divulgação. Que você possa também, em nome de Jesus, está se inscrevendo no canal, ativando o sininho. E eu te convido também, nós estamos com um trabalho aqui às 3 horas da manhã, de segunda a sábado. Nós estamos fazendo uma campanha de oração nas madrugadas, às 3 da manhã, lives online aqui, para que a gente possa orar juntos e buscar a presença de Deus. Nós temos um momento de palavra, nós cantamos um louvor antes para nos achegar à presença de Deus e temos uma oração. É só 40 minutos mesmo, somente para que possa isso te estimular a continuar depois da live a estar na presença de Deus. É tipo um pontapé para que você continue na presença de Deus nas madrugadas. Tem sido bênção, te convido a estar ali conosco também. Amém? E é isso, bora para a nossa leitura de hoje. Mateus, capítulo 10, versículo 34, que diz assim: Não penseis que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim por um homem em desacordo contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E os inimigos de um homem serão os da sua própria casa. E o diabo usará os de casa, aqueles que nós mais amamos, para nos afrontar, para nos perseguir, para nos apedrejar. Eles serão nossa testemunha da nossa transformação e também serão eles os usados por Satanás para tentar nos parar, para tentar nos fazer desistir, para tentar fazer a gente desanimar do caminho do Senhor, porque quanto mais a gente ama, mais dói na gente, o diabo sabe disso. Então, se prepare, sempre tenha consciência que a sua luta não é contra as pessoas da sua casa, é contra principados e potestades e contra governadores desse mundo maligno. Amém? Então, nunca se esqueça que você não está lutando contra eles, mas o diabo usa a vida deles sim contra você. Amém? Só para que você tenha essa consciência e quando acontecer isso, você se lembrar dessa palavra. Amém? Continuando aqui no versículo 36 e 37. O que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E o que ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim.
E o que não toma sua cruz e segue após mim não é digno de mim. A cruz era um instrumento de tortura de origem persa. E ali o condenado à morte, ele tinha que carregar a sua cruz, aonde ele seria morto na sua própria costa, na sua própria costa. Amém? E Jesus aqui utiliza essa imagem para nos preparar, para preparar seus discípulos para a morte. E para já dizer e deixar claro que nós devemos ter a consciência de estarmos já considerando as nossas vidas mortas para o mundo. Amém? Então, quando Jesus fala aqui, aquele que não toma a sua cruz, ele está querendo dizer aquele que não está pronto a morrer, a se sacrificar, a se sacrificar por amor de mim. Aquele que não está pronto a se sacrificar, a renunciar por amor de mim, ele não pode ser considerado meu discípulo. Ele não é meu discípulo. A cruz, ela é sinônimo de renúncia, de sacrifício, é sinônimo de entrega, tudo aquilo que você precisa abrir mão por amor a Cristo. Se você não é capaz de abrir mão de nada por Jesus, você não é discípulo do Pai. Você não pode ser chamado seu discípulo. Amém? Continuando aqui no versículo 39. O que encontrar a sua vida, perdê-la-á. E o que perder a sua vida por minha causa, encontrá-la-á. O que você recebe, a mim me recebe. O que me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, se você está querendo ganhar a sua vida, eu tenho coisas para fazer, eu tenho coisas para conquistar, eu tenho coisas. Você está querendo a sua vida ainda. Você ainda está apegada às coisas da sua vida. Você vai perdê-la. Você vai perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida, renunciar, perder aquilo que ele queria por amor a Cristo, esse vai ganhar a sua vida, como diz aqui no versículo 39. Continuando no versículo 41. O que recebe um profeta em nome de um profeta receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um homem justo em nome de um homem justo receberá a recompensa de um homem justo. E todo o que der de beber, ainda que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, apenas em nome de um discípulo, em verdade eu vos digo, de modo algum perderá a sua recompensa. Então, o nome de Jesus santifica até mesmo o mais simples serviço, a mais simples obra, como dar um copo de água fria aos discípulos de Jesus. Quando você faz isso de coração, aquilo ali é muito para o Senhor, amém? O pouco para Deus se torna muito quando você faz em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Continuando aqui no capítulo 11, versículo 1, que diz assim: E aconteceu que, tendo Jesus terminado de dar instruções aos seus 12 discípulos, ele partiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles. Versículo 2. Ora, quando João ouviu na prisão sobre as obras de Cristo, ele enviou 2 dos seus discípulos, a dizer-lhes: És tu aquele que havia de vir ou aguardamos outro? Veja bem, esse mesmo João que está em dúvida, que envia os seus discípulos ali para perguntar a Jesus se ele era de fato o Messias, um tempo atrás, ele disse ao próprio Jesus que ele não era digno nem mesmo de desamarrar suas sandálias. Ali ele confessava que Jesus era o Messias, Jesus era o que estava por vir naquele momento. Mas agora, passado um tempo, ele estava em outro contexto. Ele estava preso. O homem que viveu e morou no deserto, que o seu teto era o céu. Veja bem, o teto dele era o céu. Não morava entre paredes, agora estava preso dentro de um calabouço. E esse homem era um homem como todos nós. E na sua fragilidade, na sua pequenez ali, ele duvidou. Ali no dia que ele estava desanimado, sem saber se tinha valido a pena tudo aquilo, talvez ele pensou isso. Ele precisava de um pedacinho de esperança, ele precisava de se segurar em algo para continuar. Ele precisava ter certeza de que valeu a pena fazer tudo aquilo. Então ele envia os seus discípulos ali, e ali mesmo ele recebe um calento ali para sua alma, e Jesus responde, como nós vamos ver aqui no versículo 4. Jesus lhe respondeu: Ide e mostrai a João novamente as coisas que ouvis e vedes. Os cegos recebem a sua visão, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é pregado o evangelho.
E abençoado é aquele que não se ofender em mim. Então veja bem, Jesus responde claramente que ele era o Messias. Ele não disse com todas as palavras, mas para um bom entendedor, um pingo é o i, como se diz. Eu acho que é assim essa expressão. Então ali, Jesus entregou a ele um pouco de esperança. Revelou a ele que valeu a pena. Que ele cumpriu a sua tarefa, que a sua missão tinha sido cumprida. Ele estava ali. João tinha sido o último profeta do Antigo Testamento. Ele tinha sido mensageiro de Deus. O arauto, como se diz. Ele tinha sido precursor de Jesus Cristo. Aquele que veio proclamando que ele estava vindo. E esse homem estava preso. Ele estava preso em uma prisão em Maquenos, que chama. Perto do Mar Morto. Um lugar que falam, de acordo com as descrições, que só tinha uma janelinha pequenininha e que ela era tão alta que você não conseguia nem olhar o céu, mesmo que você estivesse em pé. Então imagine aquele homem preso dentro de um lugar escuro e frio, sem poder nem olhar para o céu, enquanto ele viveu uma vida toda dormindo, olhando para o céu. E em um pequeno momento de dúvida, ali o seu coração talvez desanimou, talvez ele questionou. Mas Jesus era o Filho de Deus e a missão que ele tinha para cumprir, ele cumpriu. E talvez depois dessa resposta ele pôde morrer com o coração em paz e alegre, sabendo que ele tinha cumprido a sua missão na terra. Irmãos, quando Deus tem um propósito na sua vida, eu até me emociono, é muito maior que você. Não é sobre você. João Batista tinha pleno entendimento disso. E morrer ali não era nada para ele, porque ele sabia que ele tinha que cumprir com o propósito. E quando ele recebe de Jesus essa resposta, ele pôde morrer em paz, sabendo que a sua missão foi cumprida. Um homem que nasceu e viveu para Deus pode morrer em paz, sabendo que ele cumpriu com o seu chamado na terra. Quantos de nós estamos fugindo do nosso chamado? Não estamos cumprindo com a vontade de Deus. Nós não podemos nem deitar a nossa cabeça no travesseiro e ter paz. Mas aquele que pode estar dormindo no calabouço, sabendo e tendo a plena consciência e convicção que está respondendo ao chamado de Deus, está cumprindo com a vontade do Pai, ele deita no calabouço frio, no chão duro, e tem a paz que excede toda compreensão, sabendo que está dentro da vontade de Deus. Então que eu e você possamos cumprir com a vontade de Deus todos os dias da nossa vida, como João Batista, que foi um grande exemplo para nós. Amém? Eu me emociono porque é um exemplo de homem esse para nós. Continuando aqui no versículo... Eu nem sei onde eu parei. Ah, sim. Versículo 6, né? Vamos continuar no versículo 7. E partindo eles, começou Jesus a dizer à multidão a respeito de João. O que fostes ver no deserto, um caniço agitado pelo vento? Mas o que foste ver, um homem trajado de roupas finas? Eis que os que se vestem de roupas finas estão nas casas dos reis. Mas o que fostes ver, um profeta? Sim, eu vos digo, é muito mais do que profeta. Versículo 10. Porque este é aquele de quem está escrito: eis que diante da tua face eu envio o meu mensageiro, que prepara diante de ti o teu caminho. Na verdade, eu vos digo, dentre os nascidos de mulheres, não apareceu um maior do que João, o Batista. Contudo, aquele que é o menor no reino do céu é maior do que ele. Aqui Jesus deixa claro que João ele foi um grande profeta de Deus, sujeito à vontade do Pai, que se sujeitou totalmente a viver do jeito que Deus queria, no deserto, comendo gafanhotos e morrendo tão jovem, somente para cumprir o chamado de Deus. Mas Jesus diz aqui que quem é o menor no reino do céu é maior do que ele. Veja bem, não existe... Nós estamos em uma corrida, e nessa corrida o importante não é você chegar primeiro. O importante é você chegar até o final. E João Batista, ele chegou até o final, e esse é o nosso propósito.
Mesmo que muitas vezes você olha para você e fala, eu tô capengando, Deus, eu não tô conseguindo, ainda assim não pare. O propósito é chegar até o final. Amém? Continue. Não pare no meio do caminho. E desde os dias de João o Batista, versículo 12, até agora o reino dos céus sofre violência e os violentos o tomam pela força. O reino dos céus, ele é tomado por violência, irmão. Ele é tomado por força, perdão, por esforço. Não é uma coisa que você conquista de forma fácil. Não. Você tem que abrir mão de muita coisa, são sacrifícios difíceis, são renúncias terríveis. Mas é exatamente isso que precisa acontecer. Exatamente isso. O sacrifício é necessário. Denney disse, o reino de Deus não é para os satisfeitos, mas para os desesperados. Quanto mais desesperado você for, mais você vai alcançar e chegar até o final, porque você sabe que esse é o único lugar que você tem para ir. Amém? Continuando aqui no versículo 13. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vós quiserdes aceitar, este é Elias, o que haveis de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, mas a quem eu compararei? A essa geração é semelhante às crianças que se assentam nos mercados e chamam seus companheiros, dizendo, tocamos-vos flauta e não andastes, cantamo-vos murmurações e não lamentastes. Portanto veio João, não comia, não bebia, e dizem, ele tem um demônio. Veio o filho do homem, comendo e bebendo, e dizem, eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. O homem que não é espiritual, ele julga tudo. O homem que é religioso, nada se satisfaz. Tudo que foge do padrão, ele condena. Condenaram João por não comer, condenaram Jesus por comer. E é assim que somos nós. Nós devemos cuidar para não condenar sem saber de fato se é de Deus ou não. Amém? Versículo 20, que diz assim, então ele começou a repreender as cidades nas quais havia feito a maioria das suas poderosas obras, porque eles não se arrependeram. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom fossem feitas as poderosas obras que em vós fizeram, há muito eles teriam se arrependido em pano de saco e cinza. Mas eu vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Tiro e Sidom do que para vós. E tu, Cafarnaum, exaltada até o céu, serás derrubada para o inferno. Porque se em Sodoma tivesse sido feitas obras poderosas que em Tiro se fizeram, teriam permanecido até hoje. Versículo 24. Mas eu vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para os de Sodoma do que para ti. Naquele momento Jesus respondeu e disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque tu ocultaste essas coisas aos sábios e prudentes e revelaste às criancinhas. As coisas do Pai, as coisas de Deus, ela foi oculta aos sábios e orgulhosos e foi dada aos simples e às criancinhas, justamente para confundir os sábios, porque os homens sábios, eles são orgulhosos demais, inteligentes demais, e é muito difícil para eles alcançar a verdadeira revelação do Senhor. Amém? Versículo 26. Sim, Pai, pois assim foi agradável diante de ti. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e nenhum homem conhece o Filho senão o Pai, e nenhum homem conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia, louvado seja Deus. Jesus, ele usa a ilustração aqui, uma ilustração para mostrar e revelar a nós, os cristãos, que é possível sim descansar, é possível sim ter descanso nas nossas aflições, amém? O que ele faz? Ele utiliza aqui a canga dos bois, ou até mesmo o jugo, que seria uma trave de madeira robusta, quase sempre colocada entre dois bois assim, no pescoço, um boi aqui e um boi aqui, amém?
ligado a um arado ou um carro que eles puxariam, certo? Jesus considerou a sua cruz como uma canga, como uma canga ou um jugo. E ele, quando ele coloca isso, ele fala: eu estarei lá, eu darei descanso a você, o meu jugo é leve, porque ele estará de um lado da canga. E o outro lado seríamos nós. Então, ele com a sua força vai sustentar o jugo para se tornar mais leve para nós. Ele se colocará do lado de nós, como é colocado os bois um lado a lado, e nós juntos conseguiremos levar e enfrentar aquele peso para que se torne mais leve. Esse instrumento, ele não era de tormento para os animais, mas era um meio útil e cômodo para levar mais carga com menos esforço. Então era algo bom, que tinha uma aparência ruim, mas era algo bom. E Jesus é aquele que vai nos dar força ali lado a lado conosco, para que possamos levar juntos aquele jugo, para que se torne suave e leve, como o Senhor nos promete. Entregue o seu jugo, entregue as suas aflições, as suas dificuldades para o Senhor. Amém? E é isso, eu quero encerrar por aqui. No próximo vídeo nós continuamos aqui no capítulo 12 em diante, versículo 1. Amém? E que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa permanecer na presença de Deus, que você possa continuar caminhando com o Senhor dia após dia. Te aguardo no próximo vídeo. Fique com Deus, que Deus abençoe a sua vida e até lá, no nome de Jesus.